Olá pessoal, vamos então agora falar sobre estatística, né? Noções de estatística, porque estatística é uma matéria muito mais complexa do que a gente vê aqui, mas isso aqui é para ensino médio, né? Concursos de nível de ensino médio e também alguns de concursos de nível fundamental, que também tem essa matéria de estatística, principalmente a parte de gráficos, a parte de média, moda e mediana, vai estar nos concursos de ensino fundamental também. Beleza? Então é noções de estatística, a nossa matéria, e nós vamos começar com a parte teórica. Eu, se eu fosse você, não menosprezaria a parte teórica, porque muitos concursos trabalham com a parte teórica, principalmente aqueles concursos que são mais antigos, que já tem muita questão, principalmente da parte de conta, já que estão manjados, o pessoal já sabe, eles tentam pegar aquele aluno que fica só fazendo prova anterior e não e não foca na matéria toda, né? Principalmente nos conceitos. Então abram o olho quanto à questão teórica, porque ela faz muita diferença. Às vezes a gente deixa de passar por uma questão e às vezes por uma bobeirazinha simplesmente de ter entendido um conceito, né? Então vamos lá. Primeira coisa, universo estatístico ou população estatística. O que é isso? Quando você vai fazer estatística, você quer estatística de algo, de alguma população. Por exemplo, se eu sou um professor de cursinho, eu quero saber como meus alunos estão em relação ao meu curso. Então, minha população, meu universo estatístico são as pessoas do meu curso, são os alunos do meu curso. Então, eles têm em comum que eles todos são meus alunos. Se eu estou aqui no Brasil e quero saber como que está a fome no país, então meu universo é a população do Brasil. Eles têm em comum que eles estão no mesmo espaço geográfico, né? Então, no caso do Brasil, são as pessoas no mesmo espaço geográfico. Eu quero saber a comunidade de um jogo, o que eles estão achando do jogo. Não necessariamente eles têm que estar no mesmo país. Hoje, com a internet, eu jogo pessoas do Japão, dos Estados Unidos. Então, o que eles têm em comum, essa população, é que eles jogam o mesmo jogo. Então, o universo é aquele pessoal, aquele conjunto que você está analisando que tem alguma coisa em comum. E no caso dos exemplos que eu dei para vocês, pode ser um exemplo geográfico, pode ser uma questão de alguma afinidade de algum jogo, ou você está fazendo o mesmo curso e por aí vai, tá certo? Então, eu estou analisando como que é o mercado de trabalho feminino, né? Então, eles todos têm em comum que eles são do sexo feminino. Então, isso é população, eles têm alguma característica em comum. E aí a gente vai fazer a população, beleza? A amostra, o que é a amostra? Quando você vai fazer alguma pesquisa, você não vai pesquisar, você não vai fazer. É raro você fazer com tudo, com todos os elementos. Então, por exemplo, eu quero saber quem vai ser o próximo presidente do país. Existem as pesquisas, você fica vendo lá nos jornais, né? No tal presidente está com tantos por cento de intenção de voto, tal presidente. Gente, eles pesquisam aqui no Brasil, a gente tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes, eles pesquisam em torno de 2.000 a 3.000 pessoas. 2 a 3.000 pessoas pesquisadas fornecem a fornecem quanto que vai ser a porcentagem da população dos 200 milhões, né? Então, como que se faz isso? Você pega, escolhe 2 a 3 mil pessoas representativamente, né? Se eu tenho um país com, por exemplo, 70% de mulheres e 30% de homens, na minha amostra eu tenho que ter 70% de mulheres, 30% de homens. Né? Então eu tenho que ter essa representatividade dos grupos de cores, de... Gente, se eu falar alguma coisa errada, essas coisas assim, vocês me falam, que eu não sei se é raça, cor, direito, mas eu estou um pouco por fora, mas de cor, de sexo, de religião,
todos esses elementos para eu ter uma composição da minha amostra, daquele tanto que eu vou escolher, que represente o total, né? Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa para presidente e aí eu pego só as pessoas, eu pesquiso só as pessoas que ganham mais de 20 salários mínimos, 20 salários mínimos. Lógico que minha pesquisa para as pessoas que têm acima de 20 salários mínimos tem um viés político, tendem a ter um viés político, então minha pesquisa, não, vou pegar só as pessoas que recebem menos de um salário mínimo, também vai ter outro viés político, então a gente tem que ter isso de acordo com a faixa da população. Beleza? Então isso é a amostra. A amostra é uma parte do seu conjunto todo, e com essa amostra você consegue prever mais ou menos como é que vai se comportar o grupo todo, mas você tem que fazer uma escolha, né? Então a amostra, repetindo, só não confunda a amostra porque eu vou falar um outro conceito agora que a palavra é quase a mesma coisa, mas é diferente. Então a amostra é uma parte do universo, tá certo? Então você vai escolher uma parte do universo para você pesquisar e essa parte do universo ela vai representar o todo, tá? Então vamos lá, vamos seguindo. Unidade estatística. A cada elemento da população estatística estudada, damos o nome de unidade estatística. Então, por exemplo, se eu faço uma pesquisa, aí eu vou entrevistar a pessoa, eu pergunto a idade, o sexo, a quantidade de filhos, quantidade de veículos, quantas horas a pessoa passa no trabalho, faço várias perguntas. Cada uma dessas perguntas é uma unidade estatística, tá? O censo, o que é o censo? Quando uma pesquisa estatística leva em consideração todos os elementos da população, ela se chama censo. Você deve estar acostumada a ouvir a palavra censo demográfico, né? Aqui no Brasil, o IBGE ele faz o censo demográfico, ele pesquisa a população inteira do país. Aí a gente sabe qual que é a renda da população, a gente sabe a idade da população, a gente tem a pirâmide etária, que eu consigo ver qual que é a idade da população, eu consigo ver a porcentagem, né? Eu tenho tantos por cento mais de 80 anos, tantos por cento de 70 a 80, de 60 a 70, e por aí eu vou vendo a pirâmide etária, eu consigo ver quantos carros a população tem, televisão, eu consigo saber até quantas máquinas de lavar roupa tem na população brasileira, a média de máquinas de lavar, eles pesquisam tudo isso, né? Então o censo demográfico, mas ele vai ele pesquisa as casas, então ele pesquisa o universo como um todo, tá? Agora eu falei com vocês da palavra amostra e agora eu tenho a palavra amostragem. O que é a amostragem? É a técnica ou processo utilizado na obtenção de amostras. A amostragem é o processo que você vai fazer a amostra, ou seja, é o processo que você vai fazer para escolher quem vão ser as pessoas pesquisadas. Por exemplo, eu posso simplesmente, eu coordenei uma pesquisa uma vez chamada da pesquisa origem e destino. O que era a pesquisa origem e destino? O que é, na verdade, a pesquisa origem e destino? Ela deve estar sendo refeita, ela é feita de 10 em 10 anos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E a gente pesquisa para saber como é que está funcionando o trânsito e o transporte na região metropolitana de Belo Horizonte. Para onde que as pessoas estão querendo ir, qual o horário, para a gente dimensionar os ônibus, dimensionar as vias, né, para os veículos, os ônibus, o metrô e por aí vai, né? E o que acontece? Nessa pesquisa, a gente ia na casa das pessoas, a gente contratou uma empresa que tinha os pesquisadores, eles iam na casa das pessoas, acho que foram 40 mil casas pesquisadas, e chegava-se na casa das pessoas e fazia um estudo sobre os deslocamentos que as pessoas da casa fizeram durante o dia. Mas como é que como é que foram escolhidas as casas que iam ser pesquisadas? A gente tinha, né, o cadastro de todas as casas da região de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, e a gente fazia sorteio. Então, era um dos casos, sorteio. Então você tem várias técnicas de amostragem, pode ser sorteio, pode ser uma amostragem estratificada, você pega ali, eu tenho 1000 casas ali, eu vou pegar primeiro as casas que tem tais padrões, são um andar, depois eu vou pegar daquelas 1000 casas, eu vou pegar as casas que tem 2 andares, e vou pegar as casas que tem tantos metros quadrados, aí já está estratificando a sua amostragem. Então a amostragem é como você vai fazer para escolher a sua amostra. Então a amostra é quem você escolheu.
amostragem é como você fez para escolher, tá claro? Beleza, tipos de técnicas de amostragem aleatória, casual ou randômica, sistemática, estratificada ou por cotas ou proporcional, tá? Então, técnicas de amostragem é isso, tá bom? Beleza, não confundam então a diferença, não achem que é a mesma coisa amostra e amostragem. A amostragem é como você escolhe a amostra. Dados estatísticos são todas as informações coletadas que servirão de base para análise estatística. Frequentemente referimos-nos simplesmente como dados, né? Os dados, você vai lá, faz a pesquisa. Eu pesquisei uma pessoa, essa pesquisa que eu dei exemplo para vocês, eu pesquisei, eu não pergunto o nome da pessoa. Isso não me importa o nome da pessoa. Na verdade, a gente tem até um sigilo quanto ao nome da pessoa. O que me importa é a idade, o sexo, a renda, coisas dessas. E por que você precisa saber da renda da pessoa? Porque de acordo, a gente consegue ver que existe um padrão. As pessoas, conforme vai aumentando a renda delas, elas tendem a se deslocar mais durante o dia, né? Uma pessoa que tem às vezes uma renda um pouco maior, ela vai trabalhar, e depois ela vai fazer alguma outra atividade. Isso é realmente pesquisado, vai fazendo várias atividades. Então, com isso, se eu vejo a renda das pessoas, eu consigo estimar mais ou menos quantas viagens elas vão fazer, quantos deslocamentos elas vão fazer durante o dia. Então, essas informações são os dados, né? E esses dados, quando eu tenho simplesmente vários formulários de, por exemplo, 50 mil pessoas pesquisadas, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, tem os vários formulários, isso aí são os dados brutos. E aí quando eu pego esses dados e começo a fazer contas com eles, aí esses dados vão ser os dados tratados, tá bom? Bom, isso aqui são mais conceitos, tá, gente? Se eu fosse você, anotava direitinho esses conceitos para não errar uma questão teórica na prova, beleza? Então vamos lá. Amplitude de uma amostra de dados numéricos. Ó, acompanha a situação. Uma amostra de barras de ferro. Então eu tenho uma indústria, ela produz barras de ferro. Aí eles pegaram os tamanhos das barras de ferro que foram produzidos, né? Porque às vezes a máquina ela não tem uma precisão tão grande. Até uma precisão lá que varia ali de, sei lá, 10 isso aqui está em metro, né? Varia 10 centímetros para mais ou para menos, por exemplo. Então, o que acontece? Eu peguei isso aqui, ó. Eu peguei esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peguei esses 12 dados aqui. Peguei uma amostra, né? Não peguei todo. A fábrica foi produzindo, eu fui medindo um por um dos fios. Não dá, isso é inviável. Então, eu pego uma amostra, que eu vou definir ali que essa amostra ela vai representar o todo. E aí aqui eu vou ver. Olha só um detalhe, eu não entrei muito a fundo sobre as técnicas de amostragem, porque elas são muito complexas. Isso aí, quem vai fazer estatística, você vê, eu sou engenheiro civil, eu fiz uma matéria de estatística na faculdade e mesmo assim eu não estudei isso. Quem estuda, quando a gente fez aquela pesquisa, a gente contratou uma pessoa especializada em estatística de pesquisas para fazer a amostragem da pesquisa. Técnicas de amostragem é uma coisa avançadíssima. Então, a gente só tem que saber que existem as técnicas de amostragem. Como que você vai escolher, quantas pessoas eu preciso. Por exemplo, eu vou pesquisar, o país tem 200 milhões de pessoas. Quantas pessoas eu preciso entrevistar para saber qual que vai ser a tendência do presidente com aquele errozinho possível da pesquisa. Já viu? Tantos pontos para mais ou tantos pontos para menos? Assiste o jornal na época de campanha política que você vai ver isso. As pesquisas, o presidente tal está com tendência de 40% dos votos com um erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, ou seja, ele pode estar até 42 ou até 38, né? Então é isso. Então a gente só tem que saber que existe, tá, gente? Beleza. Observando que o maior e menor comprimento dessa amostra são respectivamente 6,38 e 6,20, dizemos que a amplitude da amostra é 0,18 metros. O que é a amplitude da amostra? É a diferença do maior para o menor, ou seja, é a distância do menor para o maior dado. Beleza? Então, podemos então definir, sendo A e B, respectivamente, o menor e o maior elemento de uma amostra de dados numéricos, chama-se amplitude da amostra, o maior menos o menor. Tá? Então, a amplitude da amostra é isso. É só você pegar o maior dado e subtrair do menor dado. Beleza?
Rol, o que é rol? Os dados coletados em uma amostra podem ser organizados em tabelas ou gráficos. Quando esses dados são numéricos, podemos organizá-los em sequências chamadas de rol. Então, o que é rol? É você colocar os seus dados em sequências. Então, cada elemento, a partir do segundo, é maior ou igual ao antecessor, então você pode colocar na ordem crescente ou pode colocar na ordem decrescente. Tá? O rol pode ser tanto na ordem crescente quanto na ordem decrescente. Se liga nisso. Então tá, variável. Cada um dos aspectos investigados, os quais permitem fazer a análise desejada, é denominado variável. Então, por exemplo, aqui está um exemplo, né? Mais ou menos daquilo que eu falei com vocês. Ó, primeira pessoa pesquisada, sexo masculino, idade 26, frequência semanal que elas saem de casa, né? 2 vezes, aqui é o estado civil, casado, ele usou o carro para ir, veio o tempo de permanência e a renda mensal dele. Então aqui tem as informações, tá? Essas informações aqui existem informações que são da pessoa e existem informações que são do que você está pesquisando, né? Mas aqui, cada uma dessas aqui, ó, sexo, idade, frequência semanal, estado civil, meio de transporte, tempo de permanência, renda familiar mensal, são todas variáveis do nosso estudo. Então, cada pessoa respondeu todas essas informações. Cada uma dessas é uma das variáveis, tá certo? Então, variável é isso, é aquela informação que a gente está perguntando para a pessoa. Algumas variáveis, como sexo, estado civil e meio de transporte utilizado para chegar ao parque, apresentam como resposta um atributo, qualidade ou preferência do entrevistado. Atributo, qualidade ou preferência do entrevistado. Variáveis dessa natureza recebem o nome de variáveis qualitativas. Então, quando ele responde um atributo, uma qualidade, uma preferência, a resposta é uma variável qualitativa. Então, por exemplo, sexo, qualitativa, é um atributo dele, sexo masculino. Frequência semanal é um número, idade é um número. Estado civil, aqui ó, qualitativa. Meio de transporte, qualitativa. Permanência, que é um número, renda familiar é um número. Então essas são variáveis. Então essas aqui, sexo, estado civil, meio de transporte, são variáveis qualitativas. E quando não são qualitativas, as variáveis são quantitativas. Outras variáveis como idade, frequência semanal, tempo de permanência e renda familiar apresentam como resposta um número. Então, variáveis quantitativas vão apresentar como resposta um número. Não confunda eu virar para você e falar, olha, 30 pessoas falaram que foram de carro. Então é uma variável qualitativa ou quantitativa? Olha, a quantidade de pessoas que escolheu carro é o número de pessoas, é o número de respostas. Mas a minha resposta foi carro. Então carro é uma variável qualitativa. Não confunda a quantidade de pessoas que respondeu aquela pergunta com a pergunta em si. Variáveis quantitativas discretas, aí eu tenho a diferença entre variáveis quantitativas discretas ou contínuas. As discretas são aquelas cujos valores são obtidos por contagem e representados por número de um conjunto finito ou enumerável. Então eu tenho uma determinada quantidade de valores, tá? Que podem ser as respostas. Então, no caso da frequência semanal, é discreta, porque a frequência semanal pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não posso ter 8 vezes na semana, né? Porque é um dia da semana. São 7 dias da semana. Então, é uma variável discreta. Agora, quando a minha resposta é um intervalo real, existem infinitos números ali que eu posso falar, aí a minha variável é uma variável quantitativa contínua, que foi o caso do tempo, que foi o caso lá da idade, que vai ser uma variável quantitativa contínua. Então, mesmo as variáveis elas podem ser qualitativas ou quantitativas, e as quantitativas elas podem ser discretas ou contínuas, beleza? Deixa eu sair do slide para vocês verem ele como um todo. Beleza, quiserem copiar depois, anotar essas coisas é muito importante, beleza, pessoal? Distribuição de frequências. Agora eu vou falar um pouquinho sobre
Nós vamos começar a entrar um pouquinho nas contas agora. Gente, olha só. Se eu virar para vocês e pedir para vocês quantas pessoas são do sexo masculino e quantas são do sexo feminino. Então eu tenho a minha variável ali, sexo. E aí eu tenho aqui a variável sexo, eu tenho masculino ou feminino, né? Vamos trabalhar só com essas duas aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aqui do sexo masculino. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas do sexo feminino. Então isso aqui é a frequência. Ou seja, minha variável sexo eu tenho duas opções, né? Duas opções ali de resposta. Tem ali o sexo masculino e o sexo feminino, tá, gente? Isso aqui é um exercício mais antigo, a gente não tem essas... a gente trabalhou só com essas duas, mas aqui é o seguinte, sexo masculino e sexo feminino. O sexo masculino teve 12 e o sexo feminino teve 8. 12 é a frequência do sexo masculino, 8 é a frequência absoluta do sexo feminino. A gente costuma chamar de frequência absoluta. Então eu tinha essa tabela. Você pode fazer a mesma coisa para o meio de transporte, né? Meio de transporte, eu tenho aqui carro, tem ônibus, eu tenho a pé, eu tenho carro, ônibus e a pé, só esses três. Então carro 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 carros. 5. Aqui é a frequência do carro. Aqui é o meio de transporte, tá? Essa aqui era uma tabela. Aqui vai ter outra. Carro 5, ônibus 1, 2, 3, 4, 5. Então foram 5 de ônibus. A pé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É interessante que você veja que somando aqui o sexo masculino com o feminino deu 20, somando aqui carro, ônibus e a pé deu 20 também, então tá batendo, né? Porque foram 20 pessoas pesquisadas. Beleza? Então isso aqui é a distribuição de frequência. Vamos lá. Distribuição de frequência. Olha só. A distribuição de frequência, aqui a gente chama de, quando não fala nada, é a absoluta. É a quantidade de valores. Tá? E aí eu tenho a relativa. O que é frequência relativa? Vou chamar aqui de FR. A frequência relativa vai ser a frequência ali naquela linha dividido pelo total. Tá? E de como assim essa FI aí? FI é o seguinte, aqui, essa aqui é a primeira, a nota. O que é isso aqui, ó? Eu tenho as notas da classe 4, 5, 6, 7, 8. Essa prova estava difícil, né? Ninguém tirou mais de 8. Então eu tenho que 8 alunos tiraram 4, 17 alunos tiraram 5, 24 tiraram 6, 20 tiraram 7 e 11 tiraram 8. Somando as frequências todas, eu tenho um total de 80 alunos nessa sala. Beleza. Aí o seguinte, pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos aqui ver a frequência relativa. A frequência relativa de cada uma dessas notas é sempre a absoluta dividido pelo total. Então a frequência relativa da nota 4 é a frequência absoluta dela, que é o 8. Vai ser o 8 dividido pelo total. Aqui, 8 dividido por 20 dá 0, aliás, 20 não, é 80 ali, né?
Total 80. 0,8 dividido por 80 dá 0,1. Se você quiser esse número em porcentagem, você multiplica por 100. Vai dar 10%. Aqui, ó, a frequência ali, 17 dividido por 80. Agora fazendo desse aqui, 17 por 80. Vai dar 0,21. 0,2125, que multiplica por 100 dá 21,25%. Frequência da próxima aqui, 24 sobre 80, vai dar 0,3, que dá 30%. E por aí vai, você vai fazendo aqui, é sempre a frequência relativa, é sempre a absoluta dividida pelo total. Então, você consegue achar a frequência relativa de cada um deles. Existe uma frequência chamada frequência acumulada. Muito importante. Costuma cair bastante. O que é a frequência acumulada? Frequência acumulada é aquela frequência que você vai acumulando absoluta. Como assim, Edi? É o seguinte. A frequência acumulada, anota isso que eu vou falar agora. A primeira frequência acumulada, ou seja, da primeira classe aqui, tá? Isso aqui, cada uma dessas aqui a gente chama de classe. A frequência acumulada da primeira classe é sempre igual à primeira frequência absoluta. Então, aqui é 8, aqui é 8. A próxima frequência acumulada, a frequência acumulada dessa daqui, vai ser a soma dela com todo mundo para cá. Então, aqui, ó, 17 mais 8, 25. Agora eu vou fazer a próxima aqui, ó. Peguei essa aqui, a frequência acumulada dessa linha. Vou somar ele e todo mundo para cima. Todo mundo da absoluta daquela linha para cima. Então, 17 mais 8, 25, mais 24, 49. A frequência absoluta da próxima aqui, ó. Somar todo mundo daqui para cima. Então, ó, até o 24 deu 49, tá aqui, ó. Eu faço assim, ó, já tem 49 até aqui, que é daqui para cima. E agora eu vou acrescentar um 20, vai dar 69. A frequência acumulada daqui para cima, vou pegar todo mundo daqui para cima. Então, já tinha 69, somei agora o novo aqui, que é o 11, vai dar 80. Anota isso. A última frequência acumulada é igual ao total. A última frequência acumulada é igual ao total. E a primeira frequência acumulada é igual à primeira frequência absoluta. Tá? Espero que você tenha entendido aqui a frequência acumulada. E aí a gente tem a frequência acumulada, vou botar aqui frequência acumulada relativa. Vai ser fazer a frequência relativa, só que não usando agora os valores da absoluta, usando os valores da acumulada. Então, 8 dividido pelo total. 8 dividido por 80 dá 0,1, que dá 10%. 25, que é o da acumulada agora. 25 dividido pelo 80, né? O 25 aqui da acumulada, agora, dividido pelo 80, dá 31,25%. 49 dividido por 80 dá 61,25%. Eu estou dividindo agora sempre pelo valor da frequência acumulada. Sempre dividindo pelo valor total. 69 dividido por 80 dá 86,25%. 11 dividido por 80 dá 13,75%. Beleza. Esse aqui é a frequência acumulada real. Bom, é isso que você precisa saber de um gráfico de frequência. Edi, ele vai sempre dar esses valores, olha, geralmente eles dão aqui, ó, a frequência absoluta. Ou eles dão as outras aqui, mas faltando alguma coisinha. Depois a gente vai fazer os exercícios, vai ficar claro. Mas vocês têm que saber, a partir de uma tabela de frequência absoluta só os valores da frequência absoluta, fazer a relativa, a acumulada e a acumulada relativa. Relativa acumulada ou acumulada relativa. Geralmente é o contrário. Relativa
relativa acumulada, tá bom? Então tem que saber fazer do jeito que eu fiz aqui. Ó, distribuição de frequência. De novo aqui, ó. Deu aqui separado, solteiro, casado, viúvo. São 3 separados, 7 solteiros, 8 casados e 2 viúvos. Frequência relativa. 3 do separado é a frequência dele dividido pelo total. 3 dividido por 20. Frequência do solteiro. 7 dividido por 20. Frequência do casado. 8 dividido por 20. Sempre dividido pelo total. Viúvo, 2, que é o número de viúvos, dividido por 20. Porcentagem, ele multiplica daqui para cá, multiplica por 100. Né? Inclusive, aqui ele fez o quê? Ele fez a frequência dividido pelo total. Sempre assim. Né? Se eu quisesse a frequência acumulada, vamos lá, como é que ficaria a frequência acumulada? A primeira acumulada é igual à primeira absoluta. Aí eu vou fazendo. A próxima aqui vai ser o 7, que é o novo, mais o anterior aqui, que é 3. 7 mais 3, 10. Somando todo mundo. Aqui, frequência acumulada próxima. Eu já tenho 10, o 10 já é esse 7 mais 3, vou somar o 8, dá 18. Agora eu vou fazer aqui. Eu já tenho 18, que é o soma do 3 mais 7 mais 8. Vou somar mais 2, vai ficar 20. Reparem que a última absoluta deu igual ao total. Agora eu vou fazer a frequência relativa acumulada. Esse cachorro hoje tá difícil, né? Só pra gente finalizar então, gente, a relativa acumulada... Nossa senhora. Tá vendo? Por isso que eu gravo 3 horas da manhã, que aí não tem barulho. Bom, aí o seguinte, ó. Aqui eu vou pegar a acumulada e dividir pelo total. 3 dividido por 20 dá 6%. Aliás, 15%. 6 dividido por 20 dá 15%. 10 dividido por 20 dá 50%. 40. 8 dividido por 20, aliás, 18 dividido por 20 dá 90%. Dá 0,9, que eu já coloquei em porcentagem, multiplicando por 100. E 20 dividido por 20, tá vendo? Ó, eu fiz esse dividido por esse, aqui deu 50%. Esse dividido por esse deu 90%. E esse dividido por esse dá 1, que é 100%. Anotem também, a última frequência relativa acumulada é sempre 100%. Tá? Porque a última acumulada é sempre o total, então fica um número dividido por ele mesmo, dá a mesma coisa. Beleza? Gente, eu vou fechar, a gente volta para a próxima aula.